Não. Pô. O Diego mandou pra mim a capa, não sei quem. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Já vão enviando aí a live para os seus amigos, compartilhando nos stories, no WhatsApp. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Sim, a live vai ficar salva depois. Tu vai ter que... Olha no grupo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Já vão enviando aí para os seus amigos, no WhatsApp, no Insta. Daqui a pouco o nosso convidado vai estar aqui. Obrigada, Flávia. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, hoje vai ser um assunto muito legal, muito interessante, também com um convidado muito especial, né? Acho que, se não todos, mas a maioria conhece o Tiba. Então, então vão mandando, pessoal, para os seus amigos, no WhatsApp, no Insta, compartilhando, que vai estar imperdível essa live, tá bom? Perguntaram aqui se a live é sempre na sexta. Tem todos os meses, em alguma sexta-feira. A gente vai sempre postando a data com antecedência. E também, como a Duda publicou hoje nos stories, na verdade o Café e Razão ele é presencial, só que agora com a pandemia a gente está fazendo as lives online. Mas é todo mês, numa sexta-feira. Bom, então o nosso convidado aqui solicitou já.
Olá, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, obrigada por aceitar o nosso convite. Também, como tu postou nos stories, a gente quer te parabenizar pelo teu onomástico hoje. Obrigado. Legal. Então, já vou deixar a palavra contigo hoje. Então, nossa live vai ser sobre masculinidade, autoridade e serviço, com o Tiba. Ele é formado em filosofia e eu já vou, então, deixar a palavra com ele. Aí eu quero, qual que é o seu nome? Nicole. A Nicole, né? Eu conheci o perfil, Café e Razão, né? Inclusive, recebi o convite do nosso ilustre Padre Elton. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? E foi uma honra. E conhecer o trabalho de vocês também, uma honra. Eu quero agradecer a presença de grandes amigos que estão entrando agora, inclusive o Adriano Gonçalves e outros aí, para a gente falar um pouquinho. O pessoal está entrando, né? Está chegando agora. Então, você que chegou agora não perdeu nada. A gente ainda está começando, né, Nicole? Isso. É um formato interessante, né, onde a gente vai falar sobre um aspecto muito próprio, muito masculino, né, que é o serviço, principalmente, a masculinidade, né, a autoridade. E hoje a gente percebe que existe muita confusão, eles fazem muita confusão a respeito da masculinidade, né? Eles confundem tudo e muito, isso se dá muito devido à influência do feminismo, né? O feminismo chega para destruir, desconstruir as bases da civilização, no caso da própria família, que é a base de toda a sociedade, é o núcleo forte e estrutural ali de toda a sobrevivência humana. Sem a família no formato que ela é naturalmente, não existe a espécie humana, né? A própria preservação e o crescimento da espécie humana. Todo animal, né, ele luta pela própria sobrevivência e expurga tudo aquilo, e ele tende a combater tudo aquilo que possa ser uma ameaça à sua sobrevivência. Todos os seres vivos são assim, né, Nicole? Quando você percebe, por exemplo, uma planta, uma árvore assim, ela faz tudo para o instinto da sobrevivência, da propagação da própria espécie, né, a perpetuação da existência daquela espécie. Então, você vê por que a flor, para atrair a abelha, para polinizar, por que a semente na fruta, para poder espalhar, né? Por que até aqueles pega-pega, aquele carrapicho no mato, que a gente pega na calça, e a gente fica morrendo de raiva, que ele não solta de jeito nenhum. E aquilo, você morde, mas você leva aquilo na sua calça. Quando você chega em algum lugar, você para, senta e arranca aquilo com a unha e joga no chão, né? Aquilo é de propósito, parece que a planta pensou, né? Não, é o instinto da própria preservação da espécie, porque aquela sementinha que eu arranco a unha e jogo no chão vai ser semente para que a espécie possa continuar. Também a vaca, o boi, o jumento, o cavalo, o porco, o cachorro, a galinha. Você já viu a galinha protegendo os pintinhos? Como é que é engraçado? Ela ataca qualquer coisa que seja uma ameaça para ela. Mas nós, seres humanos, temos um diferencial que é a inteligência. Nós somos seres racionais, né? Nós pensamos, né? Às vezes parece sermos irracionais, mas somos racionais. É a única espécie que luta, né? Não, no geral, claro, mas você tem pessoas, a própria espécie, lutando contra a sua própria natureza e a sua própria espécie, lutando para preservar o direito de matar a sua própria espécie, né? Então, isso aí é a descaracterização da própria natureza, do nosso próprio instinto. Então, você consegue, pela liberdade que nós temos, ficar até mesmo abaixo, né, do que é provável no instinto animal.
Olha como é que é grave isso, né? Então, as melhores coisas, quando se corrompem, se tornam as piores. Isso acontece. Então, quanto maior o grau de virtude, se isso decai, maior será o vício, né? Quanto maior o dom, maior a perversidade se a gente corrompe com isso, né? Então, quem tem a habilidade em manusear, por exemplo, um facão, ele é muito habilidoso, ele tem uma mira, ele sabe amolar, ele sabe golpear com o facão. Ele pode ser um excelente, né, capial, mas ele pode ser também um excelente assassino, se ele quiser. Ele pode ser certeiro em seus golpes, né? Porque ele vai usar aquela habilidade que ele tem para fazer o mal. Essa é a diferença do vício e da virtude. A virtude é a prática constante em fazer o bem, né? Não é apenas um gesto bom, é uma prática constante. A pessoa pode fazer um gesto de caridade, mas se aquilo não é constante na vida dela, ela não é uma pessoa virtuosa, né? Então, quando nós nos corrompemos, né, no vício, vício é o quê? É a prática constante naquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que me prejudica, né? Então eu posso usar daquilo que eu sou, das habilidades que tenho, roncou a cuia, pode pôr mais. As habilidades que eu tenho para fazer o bem ou para fazer o mal. E algumas características, algumas habilidades, alguns dons, são até inatos em nós, sem muito esforço. Tem pessoas que são, pelos seus temperamentos, extremamente pacientes com os erros dos outros, por exemplo, né? Existem pessoas que são extremamente calmas para lidar com uma provocação. Existem pessoas que são extremamente habilidosas em lidar em situações de conflito, de extremo estresse. Tem gente que sabe, por exemplo, o fleumático, ele tende a se manter estável, independentemente da situação. Ele, calma, vamos rever, calma, e não deixa a coisa estourar. Ele não gosta de conflito, assim como o sanguíneo também, não gosta do conflito. Então isso é uma habilidade, que pode ser muito boa, e que está nele, né? E que é fácil para ele lidar com isso, né? Para algumas pessoas já é mais difícil numa mesma situação. Por exemplo, o colérico. O colérico é de um temperamento quente, explosivo. Então, diante de uma situação tensa, provocativa, ele tende a reagir rapidamente, de forma abrupta, né? Às vezes, essa não é a melhor opção a ser feita, obviamente. Porque às vezes a razão fica obscurecida e aí as nossas emoções tomam conta e o coração fala mais rápido que a cabeça. E isso também não é inteligente. Então, para ele, para o colérico, é muito mais difícil. O que eu quero dizer é que algumas pessoas têm algumas características. E a masculinidade traz em si algumas características que diferenciam da feminilidade, né? O homem, ele tem características diferentes das mulheres. Isso é orgânico, algumas coisas são naturais em nós, né? Por que o homem... Aí eu entro numa outra questão depois, vou falar sobre o aspecto físico, que acompanha também as questões psicológicas. Mas, assim, como que nós vamos ao supermercado e a gente fica extremamente impaciente com as nossas esposas no supermercado? E para a mulher isso é bom, ela vai ao supermercado, ela distrai, ela vai fazer umas compras. O homem respira fundo e vai, vamos logo, pega isso. O que está na lista, a gente anotou para ser objetivo, porque o homem é objetivo. O homem descende de uma realidade ancestral, pré-histórica, assim, de caverna. Qual que o homem veio dessa realidade de visão de túnel, a tal visão túnel do homem. O homem era objetivo, ele saía da caverna para onde? Para caça. Ele tinha um objetivo, ele ia caçar o javali. Tá? Ele ia, amoitava pro Titã da Cacunda da Serra, né? E ficava ali, olhando, esperando o momento.
E ele atacava, ele precisava desenvolver, ele desenvolveu uma visão de túnel, uma visão distante, uma visão de foco. Então ele olhava e ele desfocava do resto, porque o objetivo dele era aquele ali, era aquele javali. Então ele ficava ali, por detrás da cacunda da serra com a sua lança. E ele, quando ele, né, alvejava ali o javali, ele matava, ele levava a caça para casa, ele ia para a caverna, né? Enquanto as mulheres iam para onde? Para o pomar, escolher as frutas. Estavam lá as laranjas. Essa eu pego, essa não, essa ainda está verde. Essas frutas aqui, essas da colar. Então a mulher voltava para a caverna e desenvolveu a tal famosa visão periférica, né? Então ela cuidava dos filhos, ela cuidava da comida, ela cuidava do seu ambiente, seu habitat ali, né, menor, e ela desenvolveu isso. De fato, aí eu entro naquela parte que eu falei que eu ia dizer, que o próprio biológico, né, do homem e da mulher dizem muito sobre o seu psicológico. Por que o homem, então, ele fisicamente é mais forte? Claro, no geral. Porque ele tem algumas funções, vamos dizer assim, uma missão que está ligada à sua masculinidade, que é a de construir, que é a de defender, que é a de prover, que é a de proteger, de amparar. E o homem tem isso em si, né? Tem isso em si. A mulher, fisicamente dizendo, ela é mais... a sua pele é mais macia, ela tem um quadril mais largo, ela tem... o jeito dela, o físico dela é mais fraco, né? Porque a maternidade fala muito desta mulher da feminilidade, né? A pele que acolhe. A mulher é acolhedora, ela é agregadora, tá? E enquanto um homem é protetor, ele é construtor. O homem se realiza na sua masculinidade como protetor, como construtor. A mulher se realiza no seu ser feminino como acolhedora, como agregadora. Tá? Isso não tem nada a ver com as ideologias, com a luta contra o patriarcado, não tem nada a ver com nada disso, gente. A gente está falando de observação empírica, a gente está falando de observação de comportamento, e que basta um grão de mostarda de honestidade para perceber. Então a mulher, basta a gente perceber quando tem aniversário, né, da família, por exemplo, do vô e da avó, na festa de Natal, sei lá. Todo mundo vai para onde? Para a casa da vó. Porque a avó é essa matriarca que envolve, que atrai, que agrega, que acolhe, né? A avó morre, fica o vô. Todo mundo vai para casa de quem? Não vai mais para casa do vô. Ele pega o vô e leva para casa dos filhos. Leva o vô e leva para casa de lá. Leva o vô de novo para cá e leva para lá. Então, a mulher é diferente do homem. A masculinidade contempla o construir, contempla o proteger, né? Por isso que o homem, as mulheres às vezes não entendem. Por que o homem gosta tanto de ferramenta? Ele vai no setor de ferramenta. Ele gosta de mexer, ele gosta de furar, ele gosta de pregar, às vezes ele compra lá um monte de coisa, compra um martelo, compra 200 chaves de rosca, parafuso, tem tudo lá, né? Mas a mulher pede para ele, troca, põe a canaleta que eu te pedi há 3 meses atrás, mas ele não põe. Né? Por quê? O homem também não gosta de receber ordens da mulher. Às vezes ele submete a ordem no serviço por um patrão por questões mais essenciais, né? Mas não é próprio do homem querer receber as ordens. Tá? Natureza. Tá aí, gente. Não adianta se revoltar contra a natureza. Ela a realidade se impõe. É uma coisa louca, não adianta, né? A realidade está aqui e ela é um tapa na nossa cara. A realidade não tem como fugir. A realidade a gente reconhece.
né? Então, o homem contendo essas características, ele se realiza quando ele faz, quando ele representa alguma coisa. Ninguém ama o homem é um ser solitário, tá? Ninguém ama o homem simplesmente porque o homem é ele mesmo. Eu sou eu, todo me ama do jeito que eu sou. Não, ninguém ama você, né? Porque você é do jeito que é. Todo mundo ama você porque você oferece alguma coisa para eles. É assim, tá? Não adianta. Homem é um ser solitário, né? E ele vai ser reconhecido pelas suas habilidades. Habilidade e principalmente pela honra, pela coragem, tá? Pela sensatez, pela sabedoria, pela sua capacidade, né? O homem é reconhecido assim. Ele ganha assim, a atenção, vamos dizer, o respeito por características da honradez, da coragem, né? Dos méritos dele, né? Isso é muito próprio. E essa masculinidade, ela não é algo a ser rechaçado, ser objeto de ataque. Hoje a masculinidade foi demonizada, né? Aí você tem um movimento feminista que ataca o tempo todo o patriarcado, né? A própria masculinidade. Todo macho é um estuprador em potencial. Essas mulheres loucas, entendeu? E que come e mastiga cogumelo o dia inteiro, só pode. Porque não percebe a realidade. Por quê? Até onde vai o feminismo? O feminismo vai até o vidro de azeitona. Chega uma hora, meu irmão, que ela chega com vidro de azeitona para nós. Vocês, mulheres. Meu bem, é com você. Não tem jeito. Chega uma hora, o feminismo vai até onde? Até a guerra. Acabou ali. Quem vai para frente das batalhas? Quem é que vai linha de frente? Quem vai entrar nos prédios em chama para salvar as mulheres? Quem vai ficar no navio enquanto não tem bote para todo mundo? Você acha que as mulheres, as crianças, os frágeis, idosos? Não. São os homens, somos nós. Pronto, acabou. E nós não temos que reclamar disso, não. A gente nasceu para dar vida mesmo. A gente veio para dar vida. Muitos criticam a passagem bíblica que diz, né, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Mas só leem esse trechinho, né? Ai, que absurdo! Onde já se viu, em pleno século XXI, alguém ainda pregar a submissão feminina a um macho? Vou falar uma coisa para vocês. Mulher não tem problema nenhum em ser submissa ao marido, contanto que o marido seja um marido que mereça essa submissão. A mulher espera que seja um homem de verdade, que está disposto a dar vida, porque a passagem bíblica continua. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, quem ama mais? Aquele que submete ou aquele que morre pelo outro? Entendeu? Quando São Paulo está falando, mulher, ó, escuta os maridos. Marido, vocês morrem por elas, entendeu? Então, que história é essa? Quem quer ficar com o lado pior da situação? Né? Então, gente, nós somos feitos para cavar buracos. Os piores trabalhos do mundo são nossos. Os mais fedidos, quem desentope a boca do bueiro, cheia de merda lá dentro, quando entope tudo na cidade. Aí sobe a caminhada no ralo e vira um pandaré com um taperão descanchelado, que a mulher não sabe o que fazer mais. Quem que entra lá? Somos nós! E vamos, gente, vai entrar e não tem o que fazer. Tá? E somos nós, aqueles que estão na linha de frente, que sobem nas guerras, que sobem em chama. Olha, muito mais homens morrem de depressão, estão desempregados. Porcentagem de homens que estão na droga, no álcool, é muito maior do que as mulheres. Quando uma mulher entra nesse meio, é triste demais. Você conhece alguma piada de mulher bêbada? Conhece? Não conhece? Não. Porque não tem. Sabe por que não tem? Porque não tem graça. É triste demais.
Que a mulher é essa agregadora, a mulher é essa acolhedora, ela é o esteio da família. É ela que sustenta todo mundo ali. Ela é o elo afetivo entre todos. Tá? Então não tem graça uma mulher bêbada, na droga, desestrutura todo mundo. Então essa mulher, por que ela é acolhedora? Olha como é que é bonito. Desde o momento da concepção ali, quando o óvulo já fecundado chega na parede intrauterina da mulher, que já é uma vida fecundada, com todas as suas características. Quando o óvulo encosta ali na parede do útero, o ovócito fecundado, né? O útero da mulher abraça o ovócito. Ela é assim. E começa ali, na concepção, e ela continua abraçando. É o filho, é a família. A mulher é essa que agrega, que traz para si. Né? E o homem, quando entende isso com a mulher, e a mulher, quando entende isso também, vivem muito melhor um com o outro. Né? Porque cada um entende. Você fala, por que eu falei muito da mulher? Para que a gente entenda que o homem tem um lugar próprio, que a masculinidade tem um lugar próprio, que não é maior que o da mulher. É apenas diferente. Entende? Então, assim, o corpo fala, as nossas características físicas falam da nossa missão. Né? As nossas características psicológicas falam da nossa missão. Né? Então, você pode perceber que o homem é aquele que defende, né? Naquele que protege. É vergonhoso para um homem quando ele abandona a guerra, quando ele abandona a sua família. Imaginemos uma situação hipotética, mais plausível. 3:30 da manhã. Um barulho no quintal. Você não tem cachorro. Gato não passa naquele arame farpado que eu coloquei lá, cheio de vidro. Rato não arrasta botijão de gás. Algo há. De repente, acorda o marido. Cutuca a esposa e fala assim, meu bem, vai lá ver o que é que está acontecendo no quintal. 3:30 da manhã. É cabível uma situação dessa? É óbvio que não. Por isso que nós, homens, quando nos posicionamos em nossa masculinidade, todo mundo sai ganhando. Nós, homens, saímos ganhando. E as mulheres saem ganhando. E as crianças saem ganhando. Cada um no seu lugar, tudo se ordena. Então, contemplar a verdade, apontar o erro e ordenar todas as coisas, presta atenção, contemplar a verdade, apontar o erro e ordenar todas as coisas é o que vai trazer satisfação para toda a existência humana. Quem diz isso? São Tomás de Aquino. Qual que é a verdade do homem? O homem é protetor, o homem é provedor, o homem é construtor. Esta é a verdade. Né? Numa calçada, o homem tem que estar ao lado da sua esposa, né? Do lado da rua, por exemplo. Porque facilita a proteção. Né? Então, essa postura do homem de cuidar do jeito dele, porque ele é menos emotivo que a mulher, né? E isso às vezes entra em conflito, as mulheres não entendem muito essa sequidão do homem, assim, né? Essa falta de sentimento que move o homem. Mas é justamente isso que também ajuda as coisas a se ordenarem, entende? Faz parte do processo todo.
né? Hoje, o que está acontecendo? Aí entra no processo, contemplar a verdade. Apontar o erro, nós temos que apontar. Hoje nós temos uma civilização cada vez mais frágil, com homens cada vez mais frágeis. Eu nunca assisti nenhum episódio, nada daquele Big Brother Brasil. Nunca assisti. Mas é impossível não ver as tranqueiradas que eles postam, o povo posta o tempo inteiro no Instagram. Tá? E uns dias atrás, foi um repost atrás do outro, das atitudes daquele Fiuk. Ele é filho do Fábio Júnior. O Fiuk. O Fábio Júnior, Fiuk, sei lá, não sei como é que se pronuncia, Fiuk. Ele Fiuk. Fiuk, né? É o nome dele mesmo? Fiuk. Não sei. Tem fake, Não devia sei ser. nome. Mas aí, várias cenas que mostravam um homem completamente descaracterizado, fragilizado. Um palerma, um bobão. Parecia um demente mental. No politicamente correto. Não posso falar. Agora não é ele, nem ela. Isso é preconceito. É ele, elos. E tudo não fala assim porque isso pode conotar preconceito. Porque eu sou um macho branco. Eu sou um privilegiado. A culpa é minha. Perdão. Batendo no peito. Perdão por ser homem. Perdão por ter nascido desse jeito. Mas para ser ridículo, tem que melhorar muito, muito. Que ponto chega um homem descaracterizado? Que ponto chega um homem descaracterizado? Quem vai confiar nesse homem para ser um pai de família? Para ser um marido, alguém numa época de crise? Nós vivemos tempo, porque a humanidade, ela vive um processo, né? E às vezes é cíclico. Quando as civilizações estão num período de muitas regalias, de muitas tranquilidades, de muitas facilidades, o que acontece? A sociedade vai se fragilizando e abrindo as guardas. Né? Foi assim com todos os impérios que ruíram. Né? Então é uma fraqueza moral que traz como consequência o desfacelamento daquela civilização. Né? E aí volta e se repete. Quando a sociedade vive numa época muito difícil, uma época financeira muito complicada, uma época de guerras, de conflitos e revoluções, as pessoas começam a preocupar com o mais essencial. A gente começa a olhar para aquilo que não é supérfluo. A gente para com frescura. Resumindo, é isso. Né? Claro que ninguém quer viver numa época de conflitos, de revoluções, de guerra, de fragilidade, de fome, nada disso. Mas é detectável esse tipo de coisa. Né? E é claro, por quê? Com as facilidades que nós temos hoje, onde está o homem? Ele está chateadinho com o Facebook dele, sabe por quê? Criticaram ele nos comentários. Ele chora. Entendeu? É que o que posta chorando, ele faz um vídeo dele chorando. Eu vi esse vídeo dos cachorros que estão lá presos. Os cachorros não podem ficar atrás das jaulas. Cachorro, só falta falar, o cachorro também é gente. Então, assim, aí entra as fragilidades. E deixa eu falar aqui, gente. O que é essa onda do veganismo? Deixa eu rasgar o termo. Quem não gostar, problema de quem não gostar. O que é essa onda do veganismo? O que é isso? Senão a própria fragilidade e a confusão das nossas funções, a perda da propriedade, da identificação. Eu não sei mais diferenciar o bicho do homem. Entende? Eles não só elevam o bicho, mas como eles rebaixam o ser humano. É uma sociedade
em que um ovo de tartaruga, se você quebrar, é crime inafiançável. Não se deve quebrar ovo de tartaruga. Por que eu vou fazer? Só se eu fazer um omelete, né? Tudo bem, vou usar ovo. Mas crime inafiançável para quem quebra o ovo de tartaruga. Enquanto o aborto é amparado e institucionalizado, protegido por lei. Nós estamos falando de países, de sociedades que têm o aborto, né, legalizado e amparado por lei até os 9 meses de gestação. E sabe como é que eles fazem aborto de crianças com 9 meses? Para não ser tão arriscado para a mãe, para ser mais seguro, porque o bebê já está bem grande, por parto parcial. Sabe como é feito? Eles têm uma manobra que é feita dentro da barriga da mãe, onde a criança é colocada com os pezinhos para fora, até 9 meses. É puxada pelo canal vaginal e a cabecinha da criança ainda fica dentro da mãe. Ela oficialmente, por lei, não nasceu. Então é introduzido na nuca daquela criança uma espécie de bisturi, um corte dos 2 lados, que perfura o seu cérebro e a mata ali. É uma técnica conhecida de aborto, um parto parcial, e depois aquele corpo é retirado daquele bebê. Pensa comigo. Que sociedade é essa? Que tolera esse tipo de coisa, mas não tolera que você coma carne de porco. Estão entendendo? Contemplar a verdade, apontar o erro e ordenar todas as coisas. Esse é o segredo para a realização do ser humano. Se eu não sei, se eu não conheço, eu não sei o que é certo e o que é errado, ou seja, tudo ficará numa perfeita desordem. Desordem. A masculinidade hoje está entrando, já está, numa desordem. Não adianta, homem não é mulher, e a masculinidade não é uma construção social. Não é. Não é. Isso é por lógica e raciocínio. É impossível que em todos os tempos, em todas as sociedades, todos, né? Assim, vamos dizer assim, a maioria, o processo, ou seja, o processo normal é que os homens nasçam e se desenvolvam daquela forma, gostando daquelas coisas, com aquelas características. Você entende? Há muita coincidência para ser uma construção social. Logicamente, isso é impossível. Tá? Não tem conversa. Então, assim, a desordem está aí. E nós sofremos com isso. E as nossas famílias sofrem com isso. Quando o homem não sabe quem ele é, né, um Fiuk da vida e outros tantos, não sabe o que é, ele não sabe o que quer, ele não tem postura diante da própria realidade que se impõe para ele. Né? Se tivesse uma guerra e eu fosse o general, eu iria dizer: vamos conclamar os homens do Brasil para a guerra, vamos defender a nossa nação. Mas eu ia dar uma ordem também. Eu falei assim: observação, eu não quero o Fiuk aqui. Pode deixar ele lá no Brasil. Eu não ia convocar esse homem. Você pega eu estou dando como exemplo, tem nada contra o Fiuk. Eu estou pontuando as atitudes dele, os vídeos que eu vi contra a pessoa dele, não sei, nem conheço direito, mas aquilo que a gente viu e que retrata uma realidade, entende? De muitos. Você vê, abre Instagram, você vê um monte de homens que eu jamais, se fosse general, conclamaria para uma guerra. Mas jamais. Sabe o que ia acontecer? Na primeira chuva,
eles já vão começar a reclamar. Ah, mas não é possível. Que falta de humanidade. Isso é preconceito. Porque olha aqui as minhas botas como estão encharcadas. Eu vou ter que comer essa comida, essa ração de cachorro? Tô passando mal, vai dar febre nesse povo. Entendeu? No primeiro tiro, na primeira bala que pegar, sei lá, no dedinho deles, eles vão rolar no chão. Tem um vídeo muito engraçado que eu vi, que eu até postei no meu Instagram, que é um gordinho assim, fazendo uma encenação, falando assim, homens, né, dos anos 60, passava assim, esbarrava na porta, pum, nem olhava. Homens dos anos 80, passava, batia e falava, ai, caramba, saiu. Homens de 2020, aí ele batia na porta, ah, meu bracinho, deitava no chão e esperneava. É uma sátira, é engraçado, mas é muito triste, porque relata muito as características de muitos homens que esqueceram da sua própria natureza. E não adianta, a natureza se impõe, entende? Nós vamos viver frustrados se a gente não entender que defender é bom, proteger é bom, né? Que prover é bom, que construir é bom, que defender é bom. E é necessário que tenhamos pessoas que fazem isso, né? Tem alguns vídeos na internet que fala sobre, né, alguns pais, né? Até tem uns compilados assim, muito engraçado, muito interessante, que mostra os pais correndo atrás, os meninos iam cair na gangorra, ele rodopiou, o pai pega ele pela perna e não deixa cair. Né? O carrinho né, com a criança dentro, estava descendo assim, outra criança lá na frente, o pai sai correndo, pega a criança antes do carrinho passar por cima. Algumas coisas bem divertidas, que é muito próprio do homem, jamais uma mãe ia fazer isso. Entende? E tem outros que são mais exemplares, de verdadeiros heróis. Por exemplo, aquele chamado herói do Mali, que lá na França subiu, escalou um prédio de não sei quantos andares, mais de 6 andares, 7 andares, pelo lado de fora para salvar uma criança que estava no parapeito. O cara nunca tinha subido num prédio antes. Ele viu a criança. O que ele fez? Ele não pensou 2 vezes. Ele subiu na marquise, subiu no primeiro andar, subiu no segundo, pelo lado de fora, foi escalando e pegou a criança e colocou para dentro de novo. O que leva um homem a arriscar a própria vida para fazer isso para uma criança ou alguém que ele não conhece? A característica masculina que ele tem. Entende? Que salva vidas. É disso que nós estamos falando. Né? Teve um jovenzinho, ele deve ter seus 20 e poucos anos. Uma criança de quantos anos? De 6 anos, com a babá, um pitbull na rua atacou a criança. O jovem correu, voou no pitbull, chutou, pegou a criança, colocou em cima de um carro. E a babá ficou... Enquanto a babá vinha, a babá não sabia o que fazer. Entende? E o rapazinho pegou, foi mordido, arranhou as pernas dele inteiro. Ele sabia o que era para ele fazer. Entende? Então nós temos que estar preparados nas nossas características da masculinidade para fazer isso. Eu vi um vídeo também de vocês devem ter visto também, um homem parece numa cafeteria, parece até uma varanda com ripas de madeira, assim, também parece um deck bem grande. Estava uma mãe com a criança, pula um homem para dentro, pega a criança. Aí depois fala que era para sequestrar, algo assim. Quando o homem pega, a mãe segura na criança para segurar, um homem que estava na mesa ao lado, imediatamente avança por cima do outro, cata ele de pescoção, arranca ele da criança, cai no chão, abraça ele com as pernas, abraça o corpo dele com as pernas assim de trás, segurando no pescoço, até que chegam as autoridades civil e prendem o homem.
Enquanto ao lado de uma mesa com duas mulheres, que ao ver toda a cena, o que elas fazem? Elas se levantam, pegam suas coisas, suas roupas, a sua bebida, e fica assustada. Eu não estou falando criticando aquelas mulheres, eu estou falando da característica do homem. Ele agiu de maneira corajosa, certeiro, ele estava preparado para agir. Né? Então, isso tudo é muito bom. Entende? Não é à toa, eu fazia, agora eu mudei, né? Eu estou em outra cidade, mas eu fazia karatê. Né? E antes de fazer arte marcial, eu já sabia da importância da gente se preparar, do homem estar pronto e disposto, porque a arte marcial, ela não só dispõe o físico, né? Mas ela te deixa disposto até emocionalmente, psicologicamente, você fica mais disposto para fazer tudo. Mas eu só fui tomar consciência da real importância disso depois que eu comecei de fato a fazer. Como que é interessante. E algumas mães falam, não, você vai deixar meu filho violento. Eu não gosto de violência. Eu sou contra. E é mentira. Os dados mostram que aqueles que dominam habilidades físicas são mais calmos, são mais tranquilos, eles sabem agir, né, de maneira certeira. Diante de uma provocação, eles são muito mais calmos. Porque eles estão acostumados com a luta, com o embate, eles sabem agir. E outra, eles têm a segurança de, eu sei o que eu faço. Eu não estou perdido. O homem que não sabe o que faz, ele entra em desespero. Ele enfia os pés pelas mãos. É o instinto de sobrevivência, de querer fazer alguma coisa, de se livrar da situação, e faz um monte de besteira. Entende? Então, quando nós sabemos o que temos que fazer, nós agimos com mais prudência. Isso é importante. Outras mães dizem, eu não gosto que meu menino fique brincando com arminha. É importante. É importante. Diz do homem, do instinto de defender os mais frágeis. Não vem com um discurso romântico e poético para cima de mim. Porque a única forma, aquela velha frase histórica, mas que se encaixa perfeitamente, que eu insisto em citar. A única forma de parar um homem mau com arma é um homem bom com outra. É a única forma. Tá? Quando aquele maluco lá de São Paulo entrou, da Eloá, lembra dessa história? O ex-namorado da tal da Eloá entrou, fez ela de refém. Né? E toda aquela loucura lá terminou na morte da menina. Sim. Né? A gente viu aquilo estarrecido, aquela maluquice daquele homem. Né? Como reagir diante de uma situação dessa? Se não com muita preparação, né? Sem saber o que fazer, você vai perder. Aqueles homens lá de fora, tudo bem que culminou na morte da menina. Houve até uma crítica de como eles agiram, a polícia deveria ter feito outras coisas. Enfim, pensou que o menino não ia fazer aquilo. Mas você nunca pode imaginar o melhor, né? Não. Teve aquela outra situação lá do Realengo, lembra? Aquele outro doido que saiu com as armas, entrou na escola e saiu matando as crianças. Como que pararam aquele homem? Um policial chegou armado e parou aquele rapaz. Porque senão ele tinha matado muito mais crianças. Então, quando as coisas são ordenadas, cada coisa em seu lugar, isso é importante. Tudo isso é importante para que possamos viver com paz e harmonia. Eu tenho posse de arma, eu tenho uma 9mm em casa. Eu tenho autorização, fiz os exames, sei manusear uma arma. Qual que é o meu desejo? Nunca usar. Não é verdade? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar preparado. Preparado para tudo. E eu tenho filhos, eu tenho esposa. Eu tenho que estar preparado para uma ameaça
uma eventual ameaça, né? Então imagina só, eu na roça, 4 filhos e uma esposa. Um homem com uma faca ou com uma arma, de fora querendo entrar na minha casa. Com um revólver que ele comprou lá na biqueira dos maconheiros, que consegue em qualquer lugar. Querendo, depois de cheirar 500 gramas de cocaína, chega doido querendo assaltar uma casa e ele acha a minha lá. Estão entendendo? Essa tranquilidade do homem saber o que fazer e ter meios para isso, isso é a vivência da sociedade tranquila e perfeita. Vamos dizer assim, o caminho de uma sociedade em busca da perfeição e da paz. Em nome da paz, você sugerem-se aí tantos absurdos, né? E são, na verdade, frescuras que não funcionam na realidade, quando a realidade bate na porta da sua casa, entende? Então, existe uma postura masculina que é muito própria dos homens e que não pode ser perdida. Sabe aquele homem trabalhador que vai para a rua vender mandioca, vender picolé, sabe? Que entra em desespero quando não consegue vender nada ou que é impedido de trabalhar porque ele tem que voltar para casa porque tem filho para alimentar. O desespero do homem. Esses governadores prefeitos, eles não têm noção do que é isso, porque são pessoas que têm seu salário garantido, sabe? São homens de papel molhado, são covardes, são muito machos quando estão amparados por seus guarda-costas, né? Com suas proteções. Mas são covardes, insensíveis. Isso não é papel de homem, né? Isso é papel de covarde. Covarde que faz isso com o seu semelhante. E o outro lá que é impedido de ter o seu sustento, porque um totalitáriozinho, um ditadorzinho diz para ele, não, isso aí não é essencial, não. Vai dizer para um homem honrado, trabalhador, que não é essencial ele levar comida para casa. Entende? Existe uma trama muito maior por trás disso. Eles querem, de fato, desestabilizar o Brasil, para desestabilizar, inclusive, o governo federal. A gente sabe disso. Existe toda uma engenharia por trás disso, uma combinação. Não é sobre isso que vamos falar, mas é bom como exemplo para retratar a covardia de alguém que tem muito poder e usa esse poder de forma maléfica. O homem, quando se corrompe, se torna terrível. Os piores crimes são realizados pelos homens. As piores tragédias são os homens. O maior número de detentos são de homens. Criminosos são de homens. Quando você sai, Nicole, da casa da sua mãe e vai... Você é casada, Ana? Casada? Sim. Está visitando a sua mãe. Lá, você está sozinha. Vamos supor que a sua casa mesmo fica 3 quarteirões da casa da sua mãe. Aí você, mãe, já são 11 horas da noite. Eu vou para casa, não vou esperar... Como é que chama seu marido? Vinícius. Eu não vou esperar o Vinícius chegar, não. Porque já está tarde. Né? É perigoso. O que sua mãe vai falar? Não, Nicole. Mas você sai aí, tem um homem aí fora. Né? Ai, um homem te encontra aí na rua. Ela não vai falar assim, vai que tem uma mulher doida aí. Né? Ela não vai falar isso. Não vai. Então, o homem traz em si, ó, a característica da masculinidade, ela é muito preciosa. O homem está sendo denegrido, né? A sua imagem está sendo ridicularizada, efeminada, descaracterizada. Mas por quê? Porque, de fato, ele, quando exerce seu papel, a sua função, quando ele toma postura
ele é uma grande ajuda para todos, principalmente para a sua família, para a educação dos seus filhos, para a segurança da sua esposa, para a paz da sua esposa, para a tranquilidade daquele lar, sabe? Quando uma esposa tem um homem honrado em casa, corajoso, trabalhador, honesto, ela enfrenta o que for preciso, mas ela estará do lado dele. Agora, uma mulher, quando casa com um homem frouxo, mole, sabe? Mau caráter, que não paga os outros, nem tem dinheiro, não paga, caloteiro, desonesto, sabe? A mulher fica extremamente fragilizada e perdida. Assim como o homem silencioso demais em casa, que não se põe na educação dos filhos, por exemplo. O silêncio do homem, ele é tão prejudicial quanto a gritaria dele. Sabia? A omissão do homem como marido e como pai é terrível. Às vezes você encontra mulheres que não param de falar em casa. Já vou falar disso, Nicole? Papai reclama de todo mundo, as histéricas, né? E papai reclama, você não faz isso? Por que às vezes as mulheres fazem isso? Porque elas estão querendo compensar um silêncio que existe ali. Que é a postura do marido, que não toma posição. Às vezes a mulher queria que o marido falasse coisa errada. Fala qualquer coisa, mas fale, oriente, direcione, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Entende? Para a mulher. E ela busca equilibrar com a falação dentro de casa. Está errado. O pai que é presente na vida da filha, que fala palavras de afirmação para a filha, que diz que ela é importante, que ela é amada, que ela é bonita. O pai que fala para a menina que ele estará com ela, que ele pode contar com ela, que direciona, porque a mulher, ela espera do homem, a voz masculina, ela espera dessa voz masculina uma direção. E sempre vai ser assim. Desde criancinha, foi detectado numa pesquisa recente que a criança no ventre materno reage diferente à voz do pai do que com a voz da mãe. E a criança se acalma com a voz grave do pai. Olha que interessante. A menina cresce. A menina tende a se apegar ao pai, certo? E o menino tende a se apegar à mãe, até uma idade. Então a menina fica muito mais próxima do pai. Porque ela olha ali o diferente nele, ela tem aquela atração ao pai, a figura masculina. Isso é natural. E o menino à mãe, mais apegado à mãe. Chega um momento em que isso muda, que a menina começa a se aproximar mais da mãe e o menino mais do pai. Isso é importante. E o papel do pai é fundamental nisso aí. Porque o pai vai cortar esse cordão umbilical do menino com a mãe. E ele precisa cortar. Porque se a mãe super protege, é sempre o bebezinho dela, o filhinho dela, isso vai causar uma castração emocional no menino. Sabe aquela mãe que não deixa o menino subir numa árvore? Não deixa sujar uma roupa, não deixa ir além do quarteirão. Vai fazer vestibular, ela vai na porta, espera com a blusa de frio, né, com agasalho e um lanchinho para quando ele sair. Essa mãe superprotetora que não deixa o filho sofrer a vida está fazendo um mal enorme para esse filho, porque a realidade se impõe. A vida vai bater na cara dele. Aí ele não vai aguentar, ele vai ser um frouxo. E o pai tem que cortar esse cordão, tem que levar o menino a partir ali 6 anos, 5 anos, 6, né? Vem, existe um mundo além do mundo da sua mãe, existe o mundo do pai, o mundo masculino que você vai fazer parte.
Vem comigo, vamos fazer coisa de homem, vamos jogar um futebol, vamos passear com o pai, vamos subir no trator, vamos pro futebol, vamos fazer... Isso, o pai é esse equilíbrio dentro de casa. Essa masculinidade exercida de forma coerente equilibra tudo. A menina que ouviu do pai palavras de afirmação, que ela era amada, querida, abençoada, que ela era inteligente, que ele estaria do lado dela para o que ela precisar. Chega uma hora que essa menina tem que ir para a faculdade. Ela tem que morar numa república. E se essa menina teve o pai presente, a voz masculina que a orientou, quando ela chegar lá, ela vai ser cantada pelo gavião. Vão chegar no ouvidinho dela. Ei, sabia que você é a menina mais linda aqui da festa? A menina que teve o pai presente, ela não está em busca da voz masculina para orientá-la. Então ela vai desconfiar daquele cara. Opa, para cima de mim. Só isso para mim não basta. Agora, a menina que não teve o pai presente, que não teve a voz masculina, quando chegar lá na mesma situação, o que ela vai entender? Pá, sabia que você é a menina mais linda da festa? Pim! Será que essa é a voz masculina que eu sempre busquei? Por isso que às vezes meninas que não teve a presença paterna tendem a sofrer mais, pular de galho em galho, ficar com um monte de cara, namorar um monte de gente. Entende? E os dados, olha, eu não é para isso que eu peguei aqui, mas eu tenho providencialmente, quer ver? 63% do suicídio de jovens acontece em lares sem pai. 63%. 90% das crianças das crianças de rua que fogem de casa são de lares sem pai. 85%, Nicole, de todas as crianças com desordem de comportamento são de lares sem a figura paterna. 80% dos estupradores vieram de lares sem pai. Está entendendo como é que a figura paterna é esse equilíbrio, essa referência que complementa a mãe? E exercer essa masculinidade, essa autoridade, não é nada mais do que viver a naturalidade dos meus aspectos masculinos, né? Claro, eu vou buscar a virtude em cima disso. Equilibrar o que eu falei, as melhores coisas quando se corrompem se tornam as piores, né? Eu não posso deixar que a minha natureza me siga, senão eu vou viver o sentimentalismo. O foco nas emoções, o sentimento e as emoções vão me conduzir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem aspectos naturais em nós, que, se obedecidos, se observados e estimulados, devolvem a gente para a gente mesmo. E tudo melhor. 164% mais probabilidade de terem um filho antes do casamento. As meninas que não teve o pai em casa. É o que eu falava. Menina sem o pai, 711% mais probabilidade, mais chance de engravidarem antes, né, na adolescência, ainda na adolescência. É mole ou quer mais? Tem mais, mas quando esse povo ataca a masculinidade, o patriarcado, eles estão causando tudo isso aí. Eles estão patrocinando tudo isso aí. Desequilíbrio dentro das casas, dos lares, tudo. Entende? Então, ó, hoje, já passamos o tempo. Passamos, né? É 1 hora, mais ou menos, mas pode falar. À vontade. Para finalizar, que também eu não quero extrapolar, eu tô molhado, não está parecendo que eu tô molhado, né? Eu fui rosquear a mangueira do banheiro, rebentou a mangueira, a torneira molhou tudo, minha cara tá tudo molhado aqui. Mas
Mas não tá nem, acho que nem está nem aparecendo. Não. Nesse dia, eu queria lembrar a figura de um homem que é modelo para nós homens. Um homem que teve um papel fundamental na história da humanidade. Fundamental. E que a sua atitude corajosa fez com que estivéssemos hoje onde estamos. Esse homem, que hoje, inclusive, nós celebramos o dia dele, é o esposo de Maria, São José, pai nutrício de Jesus. Esse foi o homem que tirou a Sagrada Família dos perigos do assassinato de Herodes, que os conduziu, que foi o homem presente em atitudes na vida daquela família. Este é o exemplo que nós temos de homem, de virilidade, masculinidade. E, coincidentemente, providencialmente, hoje, comemoramos o dia dele, São José. Então, olhando para ele, um grande exemplo, que ajudou na formação do próprio Cristo, né? Imagina só, que é você chegar em casa e ter de um lado Jesus trabalhando na marcenaria e Maria Santíssima cozinhando. Um homem que morreu do lado de Maria e do outro lado de Jesus, deitado na cama. Gigante. Um gigante, um exemplo. Poderíamos citar outros exemplos, mas fui bem elevado para que pudesse estar entusiasmado. Eu torço por dias melhores, viu, Nicole? Onde as pessoas possam entender que essa guerrinha idiota contra os homens, contra a masculinidade, só está prejudicando todos nós. Cada um tem seu lugar. Cada um tem as suas características necessárias. Ninguém pode desprezar essa riqueza da diferença. Se fala tanto de diferença hoje, temos que respeitar as diferenças. Menos se essa diferença, existe um aspecto nela que é em quem eu não gosto, eu não quero, que é a masculinidade. Hoje, sabe qual que é o caboclo mais ferrado, mais demonizado no mundo? Quem é o cara? Sou eu, porque sabe o que eu sou? Olha como é que eu sou ferrado. Eu sou hétero, eu sou branco, sou católico. Nossa Senhora! Eu sou a escória do mundo, culpado de todos os males da humanidade, estão entendendo? É ridículo esse tipo de coisa. Não tem sentido, a não ser que você olhe para a questão com o olhar da luta revolucionária. Eles precisam desestabilizar a estrutura da família natural. Entende? Não é sobre preconceito, pessoal. Não tem nada disso. Isso é um jogo semântico. Eles usam os termos preconceito. Qual outro termo que eles usam? Discriminação. Para fazer uma guerra semântica, guerra de palavras, de ressignificar o sentido dos termos, para poder desestabilizar algumas realidades. E a gente não pode entrar nesse joguinho, porque contemplando a verdade, precisamos apontar o erro e ordenar todas as coisas. Nicole, muito obrigado. A gente que agradece pela tua presença. Tem algumas perguntas aqui. Manda bala. Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Estão falando aqui, Atiba, sua família é linda. Obrigado. Deixa ela ver gravada. Isso aqui vai ficar gravada a live, tá, galera? Deixa eu ver aqui o que mais.
A maioria querem as mulheres e colocar barreiras para os homens não se aproximarem. Não entendi a vergonha. A maioria quer as mulheres. Também não entendi muito bem. Às vezes Comentário. Querem as mulheres, mas também colocam barreiras, né? Para que elas não se aproximem. Talvez seja isso. Eu tenho duas perguntas. Sim, pode fazer. A primeira pergunta... pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, podem colocar ali na caixinha que a gente vai vendo para responder. A minha primeira pergunta é... A gente, pelo menos eu, assim, que eu observo, né? As mulheres, elas não têm essa necessidade do homem, por exemplo, de se afirmar mulher, né? Pelo menos eu nunca vi, assim, uma mulher dizer, não, eu sou mulher. E a gente vê, muitas vezes, que o homem tem essa necessidade de dizer, não, peraí, eu sou homem. E eu queria saber por quê. Por que que o homem tem essa necessidade, né? De se afirmar, né? De dizer, por exemplo, um pai, quando fala para o seu filho, seja homem, é difícil uma mãe dizer para sua filha, né, seja mulher. Queria saber por quê. Sim, porque a masculinidade tem características próprias, né? Porque o menino, ele precisa também fazer um certo esforço para sair de algumas características que a mãe vai influenciando, né? Ou então o mundo da própria criança vai influenciando, né? A criança, obviamente, ela não é um homem adulto. A criança, ela é mais frágil, ela já é mais sensível, né? Vai chegando uma etapa que isso tem que evoluir para uma postura mais madura, né? Então, o menino lá que caía, sei lá, 3 aninhos, então, sei lá, 1 ano e meio, cai e machuca o joelho e chora. Você vai virar para ele e falar, seja homem, rapaz. Claro que não, porque é próprio, mesmo que ele seja homem, óbvio que não. Agora, se for um de, sei lá, 6 anos de idade, ele cai, só dá uma raladinha, e já desproporcional. Opa, você já pode usar. Seja homem, rapaz. Ou seja, você não é mais uma criança, você já é um menininho. Né? Então, é por isso, e é verdade, a gente tem o tempo inteiro estar vigiando nesse contexto, porque senão vai virar uma eterna criança. A minha outra pergunta... tem 2 perguntas aqui, vou primeiro dar prioridade para o pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Qual a maior dificuldade de ser pai de menina nesse mundo que vivemos hoje? Eu tenho uma menina, mas a minha menina é mais novinha, né? Ela está com 1 ano e meio. Então, a gente não chegou numa fase ainda onde que, né, a gente possa exercer isso na prática. Mas eu sou uma pessoa que vive no mundo, então eu observo as coisas, eu sei como é que também a coisa está complicada. O que acontece? O mundo está muito sensualizado, né? E a mulher, ela tem sido o objeto de ataque de um processo de desconstrução. Porque assim, não vai dar para entrar aqui nos detalhes como é complexo isso, mas bem resumido mesmo, num determinado momento da história, levado pelo próprio feminismo, encontra-se o feminismo com uma vertente dos grandes banqueiros, do poder econômico, que descobriram que a mulher no lar, ela é uma mão de obra parada, ou seja, o poder econômico entendeu que os homens estavam no mercado, estavam produzindo, estavam dando riqueza. Mas as mulheres estavam paradas, era um peso morto lá, que poderiam ir para o mercado de trabalho para poder... eu vou entrar em detalhes, eu não vou debater essa questão, tá, gente? O fato é que isso é histórico, isso aconteceu. E eles descobriram, então começou toda uma dinâmica, e aí se casou o poder econômico, nós podemos dizer, os globalistas, os metacapitalistas, junto com o pessoal revolucionário, os feministas, os marxistas, gramscianos, entenderam que o processo era cultural, que era preciso tirar a mulher
do lugar que ela estava e colocá-la, jogá-la no mercado de trabalho. Por quê? Uma para o poder econômico e outra para a revolução cultural. Você precisava descaracterizar a família, né? Você precisa enfraquecer a sociedade para se impor um processo totalitário. Isso aí é básico. E você precisa dessas mulheres fora do mercado. Então houve uma guerra contra a figura feminina, a feminilidade, né? E usando, desfigurando essas mulheres através da sensualidade, corrompendo esses bons costumes que é próprio da mulher. Eu acho que esse perigo, essa grande dificuldade, sonda as nossas filhas, principalmente se elas vão para uma faculdade, entende? Elas vão para uma escola, se elas estão em contato com pessoas que não são boas influências, se elas assistem muito televisão, se elas escutam as músicas que estão aí hoje. Isso tudo é mecanismo que trabalha para essas duas dimensões. Verdade. Deixa eu ver a outra aqui. Então, a grande dificuldade de ser pai de menina é proteger sua filha contra isso tudo. Ao mesmo tempo, você mostrar para ela as virtudes próprias que ela pode desenvolver. E a mãe vai ajudar muito no processo. Como o homem serve sua família com sua autoridade sem ser autoritário? Existe mesmo uma diferença gigante entre a autoridade e o autoritarismo, né? A autoridade masculina, ela tem que se apresentar pela virtude que o homem exerce em sua vida. Isso tem que ser natural. A mulher, né, e os filhos nunca terão problemas em reconhecer a autoridade de um pai, do marido, se ele tem uma vida exemplar, virtuosa, com qualidades exemplares, entende? Então, assim, a autoridade vem não do poder do grito, mas da coerência da vida do homem. O homem que tem coerência na sua vida exerce a autoridade mesmo no silêncio. Aí que tá. Autoridade não significa postura machona, né? Às vezes vai precisar de um grito, às vezes vai precisar de um safanão ali, de uma imposição, de uma postura mais determinada. Mas a autoridade provém de uma vida coerente. Então, é o pai que vive o que fala. Ele vive na sua vida. Eu vejo na vida do meu pai aquilo que ele me ensina. Uma vida, e eu respeito. Então, nós não temos que querer que os nossos filhos nos amem. Nós temos que querer que os nossos filhos nos respeitem. Porque jamais os nossos filhos vão nos amar se eles não nos respeitam. O respeito vem pela coerência. A coerência se dá. A consequência da coerência é a autoridade natural. Deixa eu ver a outra aqui. Tem bastante. Aqui. Como a esposa pode ajudar o esposo a ser homem da casa, em ter coragem e enfrentar o que for? Precisa. A mulher, ela tem um papel fundamental, porque coisas bem práticas aqui, tá? O pai está corrigindo um filho. Às vezes ele excede na correção, né? Sei lá, dá uma chinelada mais doída, um pegão na orelha mais forte, um termo mais inapropriado para falar com a criança, um tom de voz mais severo, desproporcional com a falha da criança. Naquele momento, a mulher não pode desautorizar o pai na frente dos filhos. Isso é terrível. Tá? Ela tem que esperar para depois falar com o pai, só os dois, ó. Não foi bom o que você fez, isso está errado. Mas nunca na frente dos filhos. A esposa nunca pode desautorizar o pai na frente dos filhos. Isso é uma forma. A referência, né, com relação ao pai, a forma como você fala do seu marido para os seus filhos. Né? Então, a mulher que reclama do marido tem que ter na frente dos filhos, que fala mal, né, que xinga, que usa termos pejorativos para falar com o pai. Imagina que tudo é da família, gente. Tudo isso é o núcleo familiar. Então, um casamento ali que entra em conflito o tempo inteiro na frente dos filhos, tira a autoridade do pai e da mãe, não só do pai.
Próxima. Como ajeitar a masculinidade tendo crescido sem pai e se convertido somente aos 23 anos? Quando nós não temos uma referência de pai, naturalmente nós tendemos a buscar uma referência masculina mais próxima, um avô, alguém, um homem, em que isso é natural, não acontece normalmente, né? Agora eu não sei se a pergunta se refere ajeitar a masculinidade em que sentido? A pessoa talvez não se sinta máscula, né? Depois de ter se convertido aos 23 anos. A questão da conversão aqui, eu não sei qual que é a relação, mas enfim. Ou seja, existe um desajuste da masculinidade pela ausência paterna e a pessoa já tem 23 anos. Resumindo, é isso, né? Agora, acho que sim. Não importa, você vai buscar boas referências, boas leituras, você vai vigiar o seu comportamento, você vai reconstruir aquilo que foi destruído e vai construir aquilo que não foi construído certo. É possível, obviamente. É claro que é muito melhor quando se faz isso num processo de infância, né? Mas é possível ser feito depois também. É bom notar. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa muito próxima de mim, há muitos anos atrás, ela me procurou, falou assim: Tiba, eu sou incomodado com o meu jeito. Eu não sinto que eu tenho um jeito muito masculino, meu jeito de andar, de falar. Eu queria que você me ajudasse, assim, porque eu não me sinto muito masculino e tudo. De fato, ele não tinha uma masculinidade muito né, assim, visível. Ele era muito afeminado, né? Mas ele sentia isso, ele percebia isso, mas não queria ser assim, né? E ele não é que ele tinha tendências homossexuais, não era isso. Eu não sei, na verdade, mas ele não expôs isso para mim. E aí, eu achei bonito o processo dele, porque ele foi se vigiando. Olha só que interessante. Ele pediu ajuda, ele foi se vigiando e falou: olha, essas atitudes eu não acho que não é muito de homem, essa forma de andar. E ele foi se vigiando na forma que ele falava, na forma que ele andava, na postura como ele sentava. Trancou aí? Ai. Problemas técnicos, vamos aguardar. Segura aí, pessoal. Deu. Acho que deu. Sim, pessoal, a live vai ficar salva. Tô vendo aqui. A gente pode... Gente, estamos tentando resolver. Segurem um pouco aí, que daqui a pouquinho a gente vai ter notícias. Então, comentando aí o que vocês estão achando da live, gostaram do conteúdo. Também já pedi para vocês, sigam aí o Café e Razão. Na roça tem essas coisas, também quero falar para vocês que a gente tem a nossa livraria. Também temos alguns livros com ótimos conteúdos. Vocês podem lá ver no nosso Instagram. Tem
vários livros. E o Tiba, a gente está tentando contato com ele. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar ali na caixinha, vamos ver se a gente consegue tempo, né, para responder também, porque se o Tiva conseguir voltar, mas tomara que sim. Pessoal que não conhecia aí o café, a gente todos os meses tem uma formação sobre vários assuntos. Tiba mandou um recado aí. Olá, pessoal, acabou minha bateria do celular, estou escrevendo pelo computador e tentando recarregar um pouco o meu celular. Não consigo entrar pelo computador. Pessoal, desculpa aí. A gente está resolvendo aqui, só um momento. Sim, o café tem livraria. A gente tem os livros no nosso Instagram, nos destaques, tem os livros que a gente ainda tem disponível. Ó, o Tiba tá com 1% de bateria, então aguentem aí que ele já vai voltar. E também o pessoal que é aqui da região de Novo Hamburgo, que é onde está o pessoal do café, a gente tem um ponto de entrega para vocês retirarem, no caso, né? E também a gente entrega se é caminho, né? E tal. E os preços são maravilhosos. Pessoal, se quiserem comentar aí o que vocês estão achando da live, quer dizer, não agora, né? A live, antes, porque agora estamos só eu aqui. Pessoal, se vocês quiserem colocar de onde é que vocês são também, para a gente poder saber de que lugares aí do Brasil, do estado que estão nos assistindo, coloquem aí de onde é que vocês são. Café e Razão, ele é inspirado na encíclica
Fé e Razão, do Papa João Paulo II. A gente traz sempre conteúdos que a gente possa refletir, discutir sobre os assuntos. Esse é o intuito do café. A gente fazia os cafés pessoalmente, né, presencialmente, antes da pandemia. E agora, com a pandemia, a gente está fazendo as lives. Galera, a gente tem gente aí do Rio de Janeiro, João de Fora, Rio de Janeiro, Shalom, Espírito Santo, Picada Café, Divinópolis, São Paulo. Que legal! Ficamos muito felizes com a presença de vocês aí. Paraná, São Paulo, Fortaleza, Recife. Sejam muito bem-vindos. Todos os meses a gente tem live. Vocês fiquem com a gente, sigam aí nosso Instagram, que todos os meses a gente vai postando as datas das lives. São sempre conteúdos muito enriquecedores. Valem a pena o tempo, né? O investimento, porque não é um tempo gasto, é um investimento que a gente tem para que a gente possa aprender coisas novas, aprender cada dia mais. São Paulo, Pernambuco, gente. Bahia. Legal. Pessoal, aguentem aí. Tudo vai dar certo. A gente tem as lives anteriores também, que já foram feitas meses passados, ano passado. Tem todas salvas no Instagram, se vocês quiserem assistir alguma. Tá tudo salvo ali, são vários assuntos. As igrejas aqui em Novo Hamburgo tem algumas que estão fechadas, outras estão tendo as missas, mas com um público reduzido. Infelizmente, né? Tiva vai tentar entrar aqui, então. Pra não ficar só minha cara aqui, né? Graças a Deus. Vou chamar aqui. Não sabia que em alguns países era Dia dos Pais hoje. Interessante. Eu não tenho convite aqui aparecendo. Aê, deu. Aê. Tomara que dê certo, porque eu estou com 1%. Ele não sai de 1%. Eu queria que ele chegasse pelo menos uns 2% de bateria, mas não chegou. Eu vou no 1% e vamos ver o que dá. Vai dar certo. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui de novo. Opa, abri o lugar errado. Tá. Aqui.
Tiba, como se aproximar de uma moça se mostrando um homem de respeito de uma forma cristã? Olha, eu acho que o homem que se aproxima da mulher, né, ele tem que ter alguns critérios, óbvio, que quando ele é cristão, automaticamente ele vai usar esses critérios, né? Mas eu não tem uma fórmula assim, né? Como que eu vou... Você não pode ser desrespeitoso. Você não pode ser desrespeitoso, mas não tem uma fórmula certa, tipo assim, tem um livrinho na minha livraria aqui e tal, que fala assim, forma cristã de chegar nas mulheres. Não existe isso. Mas existem princípios que não podem ser violados. A igreja trabalha com princípios, né? Então, por exemplo, para viver a castidade. Castidade é um princípio. Observando a castidade, o que eu posso fazer? O que não fere essa virtude, né? Da castidade, por exemplo. Então, vai ser lícito ou não de acordo com a observância dos princípios. Agora, eu não posso dizer assim, você tem que chegar e tem que falar para ela que você só vai conversar sobre amor com ela se você pedir primeiro para o pai e para a mãe dela. Tipo, não tem, entendeu? Tem tipo de coisa. Agora, por exemplo, algumas coisas são clássicas. O ficar. Por que é o ficar? O ficar é um prazer venéreo, quase que assim, né, sem compromisso, porque eu estou ali tirando do outro um prazer físico, né? Que vai culminar em meleca, no caso, claro, porque se você estimula o físico sem compromisso, o que é o desejo físico estimulado sem compromisso? Isso é o pecado contra a castidade. Então, não se fica, se conhece, se aproxima, ficam amigos, e percebendo ali que há uma identificação, aí a conversa pode evoluir para um namoro. Mas eu fico... Por que eu falei isso? Para mim era tão natural a pessoa entender que ficar não é cristão. Por muito tempo eu não falei disso, eu achava que todo mundo tinha já isso muito claro. E eu percebi que não, muita gente... As pessoas entram comigo assim no direct para conversar e falam, tipo, eu tô ficando com um cara e eu não sei o quê, mas graças a Deus nós estamos vivendo a castidade. Eu falo, que castidade? Vocês estão ficando, então não estão vivendo castidade. Porque a gente está vivendo a castidade. A castidade não é só não ter relação sexual, não é só não deixar que o cara passe a mão na sua bunda, entendeu? Castidade é um todo, cara. É o respeito, é o processo, é não querer ter momentos que não são próprios da amizade, por exemplo. É isso. Mas é bom reforçar, né? Falar que muita gente não sabe. Sim. Deixa eu ver aqui. Desculpa as expressões, às vezes eu falo, parece que eu estou conversando com um amigo, né? E eu uso os termos assim, que não... Bom, eu falei bunda e tal, esse tipo de coisa assim, peço desculpa, porque não é um termo mais apropriado para falar numa live, obviamente, então peço desculpa, mas sai. Eu vou me cuidar, tá bom? Tudo bem. Eu aqui sofro porque tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Às vezes acabo falando de um jeito. Não. Acho que cortou a frase. Eu acabo falando de um jeito. Qual jeito? Que jeito? É mulher, né, Débora? Cortou. Sofro, tem que tem que não tem a continuação. Aqui, ó. Continua. Muito infantil por causa do de 5 anos. Sim, isso é verdade. Você tem que evoluir na linguagem. Esse negócio de ficar filhinho, toma o papazinho, pega o seu copinho. Uma coisa que eu nunca usei com os meus filhos foi esse tipo de coisa. Tudo no diminutivo, infantiliza demais, de fato, mas isso aí você tem que vigiar e parar de usar isso. Né? Claro, tem 1 ano e meio, tudo bem. Mas não dá para ficar usando esses termos que infantiliza mesmo. Uma coisa que a gente sempre fala nas nossas lives é sobre isso. Que pede para o Tiba disponibilizar esses dados. Aqueles dados que tu falou sobre as pessoas... quando não tem pai em casa e tal.
ver se eu consigo disponibilizar agora para vocês aqui. Bom, eu vou ver se eu consigo aí, e aí eu ponho. Ai, que... Tiba, você já assistiu os vídeos do Padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural? Quais suas impressões? Eu já assisti alguns há muitos anos atrás, né? E o Padre Paulo, ele foi, assim, na verdade, um precursor, né? Ele, na verdade, ele teve contato com o conteúdo do Olavo de Carvalho, que foi, assim, foi uma luz para ele, no sentido de que ele já percebia algumas coisas, ele já notava, mas ele não tinha contato com algo tão organizado, tão claro. Contato com o material do Olavo, pôde fazer o Padre Paulo. Ele mesmo conta isso, né? E ele falou: peraí, que interessante, é isso mesmo. Tudo que eu já intuitivamente já estava percebendo, mas não estava claro, não estava organizado. E foi um marco. Então foi uma grande denúncia quando o Padre Paulo começou a denunciar o marxismo cultural na época. Ninguém se falava, pouca gente falava sobre isso, né? Ninguém não, pouca gente falava sobre isso na igreja. E ele tem muita propriedade, porque é um estudioso do tema também. Ele tem um curso sobre marxismo cultural, excelente curso, aliás. Eu não fiz o curso, mas muitos amigos meus que fizeram falam do curso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tiba, meu irmão tem um casal e um na barriga da mamãe. A filha mais velha eu sinto que meio que... Peraí, tem uma continuação. Oprime o irmão mais novo. Como proceder? Tá me devendo uma live. Qual que é a idade dessa mais velha? Não fala? Acho que não. Deixa eu conferir. Não fala. Porque, por exemplo, tem uma fase que é muito natural, por exemplo. Se a menina for adolescente, e o menino, por exemplo, está aí com seus 8, 9 anos, e a menina já com seus 15, 14, está naquela fase das amiguinhas. Então, dependendo da idade, isso explica, é normal, claro, ter esse processo, sabe? É difícil, tem que passar por isso com muita paciência, porque às vezes irrita profundamente a menina. Imagina só, você é adolescente, né? Descobrindo que não é uma bebê, não é uma criança, e está se firmando na sua personalidade, descobrindo que você é alguém na sociedade, não é só um membro de uma família, aquela coisa de adolescente. E aí o seu irmãozinho quer te acompanhar onde você vai, quer entrar com você, quer ir com você na casa das suas amigas, e às vezes perde a paciência com... Então tem que ver as idades, tem que levar isso tudo em consideração, né? Ou pode ser também ciúme, talvez seja mais nova, às vezes mais próximo de idade. Pode ser ciúme também, né? Que está perdendo lugar, porque ela primeiro era só ela, depois tem que dividir a atenção agora com o outro irmão, e agora pior ainda, tem mais um na barriga que vai roubar mais atenção ainda. Então tem que sentir o que é. Tem que descobrir o que é, se é ciúme, se é o processo de fato da adolescência dela. Não tem como falar mais detalhes sobre isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, mas eu tenho uma pergunta também em relação ao pai, né, a figura do homem. Como o homem, sendo o pai, né, como ele consegue passar para os seus filhos a visão de Deus, né, através das suas atitudes. Porque uma vez eu ouvi numa palestra a dificuldade da pessoa que ela tinha, a relação dela, a dificuldade que ela tinha, a relação dela com Deus, por causa da relação dela com o pai, né. E acho que isso é comum, assim, não sei, pelo menos na minha experiência, assim. Nem trancou de novo, acho que caiu. Terminou a bateria.
Acho que terminou a bateria do Tiba de novo. Deixa eu ver. Pessoal, eu acho que acabou a bateria do Tiba. Então eu acho que a gente vai ter que encerrar. Só confirmar aqui. Tiba, tu quer que a gente aguarde um pouco para tu carregar um pouquinho teu celular? Quem gostaria que a gente aguardasse? Tiba vai tentar entrar, então, para se despedir. O pessoal quer que tu continue. Ai. Vai tentar. Entrei? Deu. Eu vou concluir, vou responder e vou concluir, Tá. porque vai acabar de novo, né? Ela não está carregando na velocidade que precisava carregar. Sim. A questão do pai é importantíssima. Quando a gente, remete mesmo à questão de Deus. Deus é pai, ele se revela pai não por acaso, tá? E olha a responsabilidade que nós temos. Nós carregamos também aquilo que Deus, no nome. Ah. Eu aqui de novo. Gente. Eu aqui de novo. Triste. Ai. Acho que então a gente deixa para uma próxima oportunidade, quem sabe, né? Tá. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpa aí pelos transtornos, né? Mas acontece. A gente espera que vocês continuem com a gente nas próximas lives que a gente tiver. Qualquer coisa, entre em contato conosco pelo direct. É isso, então, uma boa noite a todos vocês, um ótimo final de semana e até a próxima, tá bom? Tchau, galera!